Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva, assim, fascinante sobre o pensamento. Vamos descobrir como ele pode ser muito mais do que só uma ideia passageira, mas sim uma força criativa que de fato molda o nosso mundo. Para começar, vamos pensar numa coisa bem provocadora. E se cada pensamento que surge na nossa mente não fosse só uma coisa abstrata, mas algo com substância, com um impacto real, mensurável no universo? Então, para a gente poder seguir em frente nessa análise, a primeira coisa é expandir a nossa definição de pensamento. Não é só o intelecto, sabe? Nessa perspectiva, pensar envolve a nossa vontade, a imaginação e, o mais importante de tudo, os nossos sentimentos. Bom, nosso caminho hoje vai ter 6 paradas, olha só. Primeiro a gente vai redefinir o que são nossos pensamentos, depois entender a substância deles. Aí vamos ver como eles criam a realidade, comparar isso com a inteligência artificial, descobrir o código moral do universo e, no final, aprender como treinar nossa própria mente. A gente começa com uma metáfora bem poderosa. A mente como um espelho da vida. Imagina que o coração é a superfície desse espelho e o cérebro é o centro onde cada sentimento cria uma ondinha. Nessa visão, tudo que a gente sente, tudo que a gente deseja, isso é o nosso pensamento. E agora a gente chega no ponto central, na grande revelação dessa análise. A ideia de que o pensamento não é só um conceito abstrato, mas sim uma substância de verdade, tangível. Olha só essa frase, porque ela é a chave de tudo. Pensa assim. Do mesmo jeito que nossos olhos produzem lágrimas, a fonte sugere que a nossa mente secreta o pensamento. Ele não seria algo etéreo, e sim um produto físico do nosso ser. Pois é, e se o pensamento é matéria, então ele tem que ter propriedades físicas, né? De acordo com a fonte, nosso pensamento tem uma vibração, uma cor, um cheiro e até densidade e peso específicos. O estado da nossa alma se manifesta como matéria que pode ser pesada. Isso leva a gente para um conceito, super intrigante da fonte, o tal do psicoscópio. Imagina um aparelho, lá no plano espiritual, capaz de fotografar essa matéria mental, revelando nossas emoções. A implicação disso é profunda. Conforme a gente evolui, a gente se torna mais transparente, incapaz de esconder quem realmente somos. Beleza, vamos agora para a terceira parte. Como é que essa força, essa matéria do pensamento, não só existe, mas organiza ativamente o mundo físico ao nosso redor e dentro de nós? A gente sabe pela física que a matéria, se deixá-la quietinha, tende à bagunça, à desordem, né? A tal da entropia. Mas o universo é super organizado, de galáxias a células. A fonte propõe que o pensamento é a causa inteligente por trás dessa ordem. É a força que estrutura a matéria. E o mais incrível é que esse princípio gigante, cósmico, se aplica aqui dentro, na nossa biologia. A genética descobriu os genes, mas o que aperta o interruptor para ligar ou desligar um gene? A fonte sugere que é o nosso comando mental. Nossos pensamentos influenciam diretamente a nossa expressão genética. Tá, vamos trazer essa conversa para o nosso mundo de hoje. Numa era em que as máquinas são melhores que a gente para processar informação, qual é o nosso papel? O que sobra para a gente fazer? E aqui a distinção é crucial. A inteligência artificial lida com dados, com o que está fora. A ideia aqui é que a tecnologia está nos liberando do trabalho repetitivo para a gente focar no que realmente importa, o desenvolvimento da inteligência espiritual, um mergulho para dentro, em busca de autoconhecimento. Agora segura, porque esse ponto é revolucionário. E se a moralidade não for só uma convenção, uma invenção nossa, mas uma lei fundamental do universo, tão real quanto a lei da gravidade? Essa citação aqui, ela resume tudo de uma forma linda. A atração que a gente chama de amor não seria só um sentimento, mas uma manifestação da mesma lei universal que organiza a matéria. Se a gente seguir essa lógica, o universo é moral na sua essência. Ok, mas como é que a gente aplica uma lei dessas na prática? A fonte traz uma metáfora bem inusitada. Imaginar Jesus não só como figura religiosa, mas como o governador espiritual, ou, se preferir, o CEO do nosso planeta. E olhando por esse ângulo, os ensinamentos do Evangelho ganham uma nova cara. Não é mais um livro de regras, sabe? Vira uma espécie de consultoria de vida. Um guia oferecido por uma inteligência com uma experiência gigantesca. Um modelo de como alinhar o pensamento com a lei do amor para ter uma vida plena. Ok, vamos descer de toda essa conversa cósmica e trazer tudo isso para a prática, para o nosso dia a dia.
Olha, até pensamentos negativos não é motivo para se culpar, tá? O autodomínio é uma habilidade e, como toda habilidade, ela se treina, igual correr uma maratona. E o ponto principal é esse: maestria exige prática. Tem aquela teoria famosa, né, das 10.000 horas para ficar fera em alguma coisa. Pois é, dominar os próprios pensamentos não seria diferente. É uma habilidade que se constrói com dedicação a longo prazo. Mas por onde a gente começa? Tem um exercício bem simples. Todo dia, no final do dia, para um pouquinho. Repassa o que aconteceu. Analise os pensamentos, mas como um observador, sem se julgar. E aí, encontra uma coisinha para melhorar. Começa perdoando aquela fechada no trânsito hoje, para amanhã conseguir perdoar algo maior. No fim das contas, depois de toda essa física, filosofia, toda essa prática, o objetivo é um só. O fim de tudo, a força que organiza o universo e a meta da nossa jornada é o amor. A gente já sabe o que é. Agora só precisa tirar as barreiras de dentro que nos impedem de viver isso. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Se os nossos pensamentos são a matéria-prima da nossa realidade, o que cada um de nós vai escolher construir com eles hoje? A maratona mental é diária, e cada pensamento é um passo.